Pais amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre bom estar voltando a comentar sobre temáticas tão abençoadas que tendem a nos, vamos dizer assim, edificar. Esse é o propósito, uma discussão, podemos assim dizer, que possa promover uma boa edificação espiritual e crescimento no nosso Senhor Jesus Cristo. A temática hoje é bem apimentada, difícil, assim como propõe o próprio grupo, temas difíceis, a qual estou aqui me propondo a comentar um pouquinho sobre a temática proposta pelo pastor Rederick. Vamos conhecer um pouquinho a temática? Pastor Rederick, que traz a seguinte temática: o destino de Judas, ou seja, a predestinação e a responsabilidade humana. Como que esses dois temas se relacionam do ponto de vista bíblico, dentro de uma cosmovisão bíblica? É essa a ideia que a gente vai estar trabalhando. Para tanto, você tem aqui a pergunta geradora que o pastor Rederick traz, que é: Judas tinha de ser o traidor de Jesus ou poderia ter escolhido outro destino? A partir dessa pergunta geradora, naturalmente foram criadas algumas outras perguntas que a ideia é ser trabalhada dentro dessa pergunta maior. Amém? Sou o pastor Anderson Lô, então bem-vindo ao nosso debate sobre a questão do destino ou liberdade de Judas. A primeira pergunta que ele faz é: quem definiu o futuro de Judas? Ele mesmo? Ou Judas nasceu para ser o traidor? Eu escutei alguns comentários dos colegas, foram muitos, né? Não consegui acompanhar todos, naturalmente, mas gostei de vários comentários, esclarecedores, por sinal, muitos pastores se dedicando à pesquisa, isso é muito bom. Agora, eu percebi que uma temática teve muita ênfase em várias falas, que foi a questão da presciência. E, de fato, a presciência ela não pode faltar nessa compreensão sobre a questão de Judas. Dito isso, eu lembro que o pastor Rederick já iniciou sua fala em relação à presciência. E ele fez uma premissa dizendo: presciência é um atributo e um ato de Deus. E eu gostei da sua premissa, sobretudo a parte final dela. É um ato de Deus, porque os atributos de Deus, eles não são apenas teorizados, vamos dizer assim, mas eles são vivenciados. Os atributos de Deus, eles são totalmente concretos. Isso a gente percebe tanto na criação como pós-criação, como ele se relaciona com o próprio homem, né? Dito isso, como que se compreende a questão da presciência? Certo que a gente tem diversas concepções. Todavia, eu quero fazer uma pequena observação, que essa pequena observação, ela faz uma grande diferença hermenêutica. E eu tenho identificado, o que parece que ela é bastante desconsiderada, negligenciada, ou propositalmente ou não. Eu não posso dizer se é proposital ou não. Mas eu quero ressaltar esse pequeno detalhe que faz uma grande diferença na compreensão da presciência. Porque, assim como o pastor Rederick disse que a presciência é um atributo e um ato de Deus, do ponto de vista bíblico, ela está correta, ela vamos dizer assim, ela se harmoniza a partir de quê? Porque o conhecer, a presciência, esse conhecimento prévio, esse ato de conhecer previamente, de antemão, como a gente possa usar os termos, não é um ato cognitivo. E isso aqui é a questão que eu estava me referindo. Faz toda a diferença hermenêutica. Ou seja, o que a gente percebe é que esse termo presciência ele é entendido como se fosse um ato cognitivo. Não, Deus sabia, tá? Ele viu, ele percebeu, ele conheceu. Como assim? Cognitivamente, a gente percebe que isso é uma grande influência grega, porque nós, de alguma forma, recebemos muitas. Posso até dizer que foi uma overdose de influência de cosmovisão grega. E então nós lemos o texto bíblico, lemos os termos, porque lógico, porque foi escrito em grego, mas a gente precisa considerar algo.
quem escreveu não foi grego, foi judeu. A Bíblia foi escrita, podemos dizer assim, em relação ao Novo Testamento em grego, ainda que tenha algumas partes em aramaico, mas dentro de uma cosmovisão, vamos dizer assim, hebraica. Os autores, eles foram hebreus. E como é que um hebreu pensa? Como que o termo no Novo Testamento é entendido à luz do Antigo Testamento? Vamos dizer assim, é esse o grande desafio. Então, dito isso, conhecer antecipadamente não é apenas um ato cognitivo, em si um ato relacional. É sabido, isso é consenso entre os teólogos, que o ato de conhecer, quando se fala em relação a Deus, não estamos falando de uma concepção racional apenas, mas em um ato de relação. É um ato de vivência. Ou seja, Deus, quando dizemos que Deus na sua presciência, significa dizer que ele se relacionou. Como a gente pode, vamos dizer assim, a partir do texto do Antigo Testamento em Amós 3:2, o que o texto nos diz? De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Observe que conhecer aqui tem um significado muito peculiar. Não é um ato cognitivo. O que a gente pode conceber nesse sentido? Que a palavra conhecer aqui no hebraico é yada, e você pode conferir, estou colocando aqui a chave do Strong, que é 3045. Qual é a definição desse termo dentro do contexto do Antigo Testamento? Ou seja, conhecer é vivenciar, é designação, é punição, fazer ser, estar junto. É essa a ideia. Quando o autor trabalha a terminologia conhecer, ou se fazer conhecido, está aqui, é estar junto, é vivenciado. Ou seja, a palavra, o termo, traz uma relação íntima. Então, não podemos dizer apenas que presciência é porque Deus viu, não. Claro, ele viu, mas ele não só viu, mas ele se relacionou. É esse o ponto de partida quando trabalhamos a questão da presciência. Senão a gente vai correr no risco de fazer uma hermenêutica totalmente socrática, platônica, aristotélica, ou seja, uma cosmovisão grega. E é muito complicado fazer esse tipo de hermenêutica, desconsiderando todo o aspecto do Antigo Testamento. Então, é nítido que no Antigo Testamento o ato de conhecer, a palavra iada significa intimidade, vivência, relação relacional. Portanto, a gente tem aqui um significado. Deus se relaciona, ou seja, se faz conhecer em graça e em juízo. Está aqui um exemplo, Israel e Faraó. Deus se fez conhecer. Qual foi o propósito de todo aquele contexto ali da parte redentiva ali do Êxodo? Qual o propósito? Deus queria se fazer conhecer. Está lá no texto. Ele queria fazer o seu nome conhecer por toda a terra. E como que ele se faz conhecer? Aplicando o seu juízo e aplicando também a sua graça. A sua graça em relação ao povo de Israel e seu juízo em relação a Faraó e todo o seu povo. O ato de Deus conceder sua ira é também um ato relacional. Deus se relaciona aplicando a sua justiça, aplicando o seu juízo. Então, é partindo dessa premissa que nós devemos se apropriar do termo presciência, não como um ato cognitivo, mas como um ato relacional. Amém? Dito isso, a presciência é ver antes e determinar. O termo não é apenas, como eu disse, cognitivo, é relacional, é determinar, porque assim está trabalhando o contexto do próprio, vamos dizer, o significado no hebraico. Ou seja, o ato de ver e o ato de determinar estão entrelaçados no tempo e no espaço. É que a gente, às vezes, fica querendo saber, não, mas como é que é? Ele viu primeiro e depois determinou? Não, ele determinou e depois que ele viu. Não podemos pensar com essas categorias aristotélicas, newtonianas. Ou seja, a cosmovisão, em como se olha e se entende o texto bíblico, é uma visão totalmente
atemporal. A realidade não se mostra separadamente em Deus. Tudo isso está entrelaçado, se mostram juntas. Ou seja, Deus determina o que conheceu, assim também como ele conhece o que determinou. Não é uma relação linear, como eu percebo muitos teólogos fazendo, aquela visão newtoniana entre passado, presente e futuro, linear. Não, não. Aí a questão é, Deus determina o que ele conhece. Isso é uma verdade. E é verdade também que ele conhece aquilo que ele determina. É um ciclo recursivo, retroativo. Portanto, precisamos compreender a presciência dentro dessa questão recursiva, em que se Deus se mostra fora e dentro desse tempo a qual nós estamos acostumados a conhecer. Em relação ao texto de João, como a gente compreende isso? Porque é uma pergunta, quem definiu Judas? Quem definiu isso? Né? Ou seja, o filho da perdição está dito lá no em João 17, versículo 12. O que diz o texto? Vamos ler agora? Bem, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, e que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto, olha só, exceto quem? O filho da perdição, para quê? Se cumprisse. Para quê? Se cumprisse a escritura, está o João 17:12. Observe bem, quem foi que definiu isso? O próprio Deus. Lembra? Na sua presciência. Não tem problema, ao contrário. É excelente que é na sua presciência. É porque na sua presciência também ele se relaciona. E na sua presciência ele também determina. Então, superado aquele dilema linear, que a gente precisa ver de forma recursiva e retroativa, entendemos que aqui Judas foi totalmente determinado dentro da soberania de Deus, como o texto diz, é o filho da perdição, é o próprio Jesus que está dizendo. Olha, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, em relação aos seus discípulos, né? Aqueles que me deste e protegi-os também. E nenhum se perdeu. Opa, nenhum, exceto o filho da perdição. Olha só como Jesus está se referindo a Judas, esse filho da perdição. Para que se cumprisse a escritura. Está muito claro. Isso se confirma na escritura onde? Salmos 41:9. Até o meu melhor amigo em que eu confiava e que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Entendemos que a escritura é inspirada por quem? Por Deus. Quem é o autor da escritura? É Deus. Portanto, quem definiu é Deus. Essa história está totalmente assegurada no plano de Deus. Bem, você pode até dizer que não entende, isso é honesto dizer. Agora, dizer que não é bíblico, você tem que rasgar as folhas da Bíblia. Está aqui o texto claramente dizendo, para que se cumprisse. O cumprimento faz parte de um decreto. E aí, normalmente, a gente cai novamente naquele ciclo linear sobre presciência e peso, que já deixei claro. Precisamos ver a presciência em um ato relacional. Então, ele se relaciona em graça, mas se relaciona também em juízo. Na sua presciência e juízo, ele já decretou. Portanto, quem definiu foi Deus. O que a gente pode ainda aprender com isso? Não só a pessoa de Judas, como também foi determinado outros elementos, como a compra, por exemplo, do campo do oleiro. Mateus 27:10 vai dizer o quê? E deram. E deram-nas pelo campo do oleiro, em relação às moedas, né? Segundo o que o Senhor determinou. Olha só, determinou o quê? A palavra que no grego é tassonostrong, está aqui o código, a chave bíblica 5021, que significa literalmente, como está aí, determinou. Você sabe o que significa a palavra determinar? Determinar. É isso mesmo. É isso mesmo. Determinar, determinar. É que tem pessoas que ficam procurando outro significado. Então, quando diz que Deus determinou, significa apenas que ele determinou. Ou seja, estabeleceu, se dispôs, uma certa posição, destino. É o que está aqui colocado. Ou seja, não só o ato, mas todo o contexto em si é profético. Né? Está aqui o texto dizendo claramente.
como poderia Jesus lhe chamar de amigo? Foi uma outra pergunta também colocada. Sabe como é que ele poderia ser chamado? É porque isso é um cumprimento profético, como já foi lido agora há pouco, em Salmo 41. Até o meu melhor amigo. O, o ato de Jesus ali é um cumprimento profético tão, vamos dizer assim, detalhado, que até mesmo cada palavra de Jesus na cruz se refere a cumprimentos proféticos. Os termos não saem aleatoriamente. Jesus não disse está consumado, até o termo tenho sede tem uma relação profética já identificada nos Salmos. Assim também como antes da crucificação, quando Jesus está ali recebendo no Getsemane, chega Judas, amigo. Por que esse cumprimento profético? Primeiro, para confirmar as escrituras. E depois tem uma lição teológica linda. Sabe qual é? Jesus está ensinando para os seus discípulos. Olha, eu sou teu amigo, Judas. Mas eu sou teu amigo não é se você for meu amigo. Eu sou teu amigo é independente se você for meu amigo. É uma lição para nós. Significa que nós devemos ser também amigos de pessoas, independente se elas são nossos amigos. Jesus tem uma lição linda, eu não vou pregar sobre isso agora, mas há uma relação muito forte com isso, né? Então tá aí. Por que ele poderia ter chamado Jesus de amigo? Por causa dessas questões proféticas a qual ele se referiu. Tá? Agora nós temos, são 3 perguntas, eu condensei em temáticas aqui. A soberania e os decretos de Deus, liberdade humana e responsabilidade humana. Complicada, né? Como que ele lida isso? Como que lida essas questões? Bem, primeiro vamos compreender o texto em Efésios como base para a gente ver como isso se relaciona. Efésios 1:11. Nele, digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito, observe bem, propósito, daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Bem, a relação de predestinação está relacionada grandemente conforme o propósito. Então, a palavra decreto está ligada diretamente ao termo propósito. Quando se fala em propósito, está ligado diretamente aos seus decretos. E outra, os seus decretos daquilo que faz todas as coisas. Não são algumas coisas, são todas as coisas. Por quê? Porque é segundo o seu próprio conselho, da sua própria vontade. Vamos compreender um pouquinho melhor? A palavra propósito significa, no grego, proteses, que vem ali do Strong 4086 e a chave bíblica, que significa uma proposta, mas essa proposta funciona como uma predeterminação, ou seja, foi determinado previamente. Por isso a questão da proposta. Esse termo de proteses vem da palavra protetemai, que significa determinar. Está aí a chave bíblica também para você conferir, que o termo propósito, que está lá na chave bíblica 4286, ela provém do 4388, que é protitemai, ou seja, determinar. Então, vamos fazer uma leitura do texto nessa cosmovisão bíblica, e diz o seguinte, então, nele digo, em quem também fomos feita herança, havendo sido predestinados conforme o propósito, ou seja, a determinação daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ora, amados, Deus é que determina tudo. Ou seja, e a gente às vezes vai fazer a primeira pergunta: como é que é? Diga de novo, Deus determina tudo? Deus determinou o pecado, então? Deus determinou o mal? Bem, a gente precisa avançar o conceito do que significa dizer que Deus determinou tudo. Então, veja só, vamos avançar no conceito? Quando se diz isso, a gente faz uma outra análise a partir de Pedro, dizendo em Atos 2:23, ainda envolvendo a questão da presciência. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Bem, não só tem esse texto, mas aqui está um bom exemplo de como a soberania de Deus, os decretos de Deus
e a responsabilidade humana se relacionam de forma muito paralela, muito próxima. Está aqui. Ou seja, quando o texto diz aqui propósito, esses homens foram entregues falando sobre a morte de Jesus, ou seja, Jesus foi morto e foi entregue por propósito determinado, ou seja, decretos, propósitos e determinados aqui dentro do mesmo sentido, tanto etimológico como semântico. Então você tem, foi entregue por decretos, esse decreto estava pré-determinado, ou seja, é o pré-conhecimento de Deus, que o termo pré-conhecimento é o mesmo termo de presciência, que é o Strong 4268. Ora chama de presciência, ora de pré-conhecimento de Deus. São sinônimos os termos, né? Vai depender da sua versão, ou da sua tradução que tem aí. Bem, dito isso, nós vemos claramente a soberania de Deus lidando com seus propósitos, ou seja, aquilo que são partes dos seus decretos. Todavia, nós temos uma conjunção ou seja, nós temos os decretos de Deus, ou seja, foi Deus que determinou isso. A morte de Cristo foi Deus que determinou e conjunção vocês, ou seja, responsabilidade humana. Vocês como ajuda de homens perversos o mataram. Então, nós temos de um lado dizendo que a morte de Cristo foi um decreto de Deus que não poderia ser mudado, todavia vocês são responsáveis. Você não entende? Eu também não. Mas eu creio. Eu simplesmente creio. Eu confio na palavra do Senhor. A questão não é exatamente se eu consigo entender ou não. Né? De fato, a gente pode talvez entender isso lá na glória. Quando estiver com Cristo, a gente vai entender com toda a sua plenitude. Pastor Raul fez também o seu comentário um pouco mais atrás, ainda bem mais atrás pela manhã, né? E quando ele disse que a gente não sabe nada, mas Deus sabe de todas as coisas. Isso é uma verdade, a gente não sabe. O máximo que a gente pode é ficar nas mãos do Senhor e descansar, confiando na sua soberania, entendendo que nós também temos as nossas responsabilidades. E o texto aqui mostra como a soberania de Deus, seus decretos, e a responsabilidade humana andam aqui o tempo todo. Então, a morte de Cristo, quem foi que matou? Quem propôs aquilo? Foi vocês, diz o texto. Mas foi determinado primeiro. Percebem como, de fato, é um grande desafio, mas isso eles não se contradizem, um não anula o outro. Mas como não? Você não entende? Não tem problema, meu amado. Não é vergonha dizer que não entende. Na verdade, é honroso dizer que não entende. Mas uma coisa não podemos deixar de fazer, de confiar no Senhor. Porque Ele é soberano, Ele sabe. Ele não dá um fora. Acerta todas. Então está aqui um exemplo da gente compreender essa relação dos decretos e da responsabilidade humana. Ou seja, alguém pode pensar, Deus pode entrar num modo stand-by? Ou seja, algumas pessoas chegam até a dizer, não, Judas, portanto, foi usado como instrumento para que os planos e as promessas de Deus se cumprissem. É verdade. Judas, ele foi usado como instrumento para que os planos, ou seja, os decretos e as promessas de Deus se cumprissem. Já mostrei os textos, cumprissem as escrituras, né? Mas eu já ouvi também algumas pessoas, respeito, discordo, não estou desenhando ao contrário, só estou mostrando uma outra perspectiva e respeito quando diz, olha, qualquer um dos discípulos poderia ser feito. A profecia não se refere apenas a Judas, o indivíduo, mas poderia ser qualquer um. Bem, mas não foi isso que Jesus identificou no seu discípulo. Ele vai dizer lá em João 6, olha, eu sei quem não crê. Em relação a alguns dos discípulos que estavam, que eram mais do que os 12 discípulos, lá em João 6. Ele vai dizer, mas um de vós é o diabo. Não é que vai se tornar o diabo. Um de vós é o diabo. Ele identifica Judas claramente como uma pessoa desprovida da graça de Deus. Mas para que ele escolheu? Para que se cumprisse a profecia. Como eu volto aqui a utilizar o termo do pastor Raul. Tinha que ter um Judas. Mas não poderia ser qualquer um. Deus, porque se alguns dizem, não, mas ele teria ali a oportunidade, a liberdade de escolher, ou melhor, de não escolher fazer aquilo.
ou de escolher não fazer, como você queira colocar os termos. Bem, então, nesse caso, você pode até pensar nessa possibilidade de Judas ter a opção de não trair. Aí você coloca Deus numa situação que não é soberana. Ou seja, então, se fosse assim, Deus ficaria em modo stand-by, esperando uma resposta. Você já imaginou Deus em stand-by? De que agora? Vai, Judas, tem que ser você. Ah, não quis. Judas não quis. E agora? Tem que ser outro. Será se Deus desse apego de surpresa? Não, amados. Deus nunca fica em stand-by para tomar assim depois uma decisão. Porque, como alguém já disse, não, mas Judas poderia não ter feito por causa, supostamente, da sua liberdade, né? Assim como os outros discípulos também. Então, significa dizer, se todos poderiam ter feito, você está me dizendo que tem um risco de não ter tido um traidor? Se todos poderiam ter cometido, todos também poderiam não ter cometido. Então, ali o projeto da cruz estava em risco em função da liberdade do homem. A questão é o que significa a liberdade do homem. E a gente precisa avançar um pouquinho melhor. A liberdade do homem consiste apenas, amados, em fazer a vontade de Deus. Só há liberdade em Cristo, entenda, não tem liberdade fora de Cristo. Toda decisão, ou seja, toda escolha fora de Cristo não é liberdade, é condenação. Você entendeu? Liberdade é uma escolha, mas só se essa escolha ela estiver em Cristo, porque uma escolha fora de Cristo não é liberdade, é condenação. Por isso, todo o contexto é eleitos nele, livres em Cristo, o tempo todo. Ou seja, Jesus, perdão, me perdoe, Judas escolheu trair Jesus não porque tinha liberdade, ou seja, porque era livre, mas porque não tinha liberdade. Ou seja, ele não tinha escolha a não ser trair. Ele estava cumprindo o propósito. Acha injusto isso? A gente precisa compreender um pouco melhor sobre responsabilidade humana e liberdade humana. Primeiro, amados, quando falamos em responsabilidade humana, significa que são decisões fora de Cristo. Responsabilidade humana está sobre condenação, a ira de Deus e juízo de Deus. De outro modo, a liberdade humana está em Cristo e está no projeto redentivo, e não está na ira, mas está na graça de Deus, está no seu amor. Portanto, não tem liberdade fora de Cristo. Qualquer escolha que o homem possa fazer não é fruto da sua liberdade, mas é fruto da sua condenação. Qual condenação? Lá no pecado original, na depravação total, quando esse homem foi destituído da glória de Deus. Ou seja, esse homem peca é apenas um reflexo da sua natureza pecaminosa. Ele está apenas externando o estado de pecado em que ele se encontra. Ora, amados, fico pensando, biologicamente, ninguém escolhe para nascer. Você nasce e depois escolhe. Espiritualmente, do mesmo jeito, nós nascemos, Cristo nos dá vida, temos o novo nascimento. Então escolhemos. Então a questão de que essa eleição ela é condicional, eu já trabalhei em um outro vídeo, mas para quem não viu, vou fazer aqui a síntese, deixando claro. A fé, ela não é uma causa, ela é um efeito da escolha, como diz lá em Atos 13:48. Aqueles que foram eleitos, eles creram, ou seja, creram todos quanto estavam ordenados. Porque a eleição não é feita em amor, e o amor não é condicional. O amor é um ato incondicional. Não tem condição para amar. Por isso, Cristo nos amou primeiro. Não teve condição. O ato de crer em Cristo, você não consegue crer nele sozinho. O que diz em Hebreus? Cristo é autor de quê? Da fé. Antes que esteja em você, essa fé está nele. Ele vem dele. Ele é o autor. Então, coloque em você.
essa fé. Agora nós cremos em Cristo e não conseguimos. Por isso, além de autor, ele é o consumador. Ele vai consumar, ou seja, conclui. Nós não poderíamos crer também. E o que nós somos? Agentes das escolhas de Deus. Nós temos liberdade para agir na medida que Cristo está em nós. Quando Cristo está em nós, nós somos livres para agirmos. Então, nós agimos segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus. Deus nunca perdeu o controle. Está aqui a comparação entre a responsabilidade humana e a liberdade humana. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que compadece. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer, amados. Amém? Bem, chegamos ao final. Espero ter contribuído e que vocês possam também nos ajudar, me ajudar a compreender também outras questões que estão além, né, vamos dizer, da nossa cognição. Então, deixo aqui a minha contribuição e que Deus abençoe a todos, agora e sempre. Amém.